Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra. Graças a Deus mais uma vez aqui, fazendo mais um vídeo que espero que seja para a honra e a glória de Deus e também para o crescimento de todos nós. Espero que todos estejam bem. Vamos começar aí o estudo do livro de Hebreus. Vocês sabem que eu não sou teóloga, mas eu sou uma pessoa que ama estudar a palavra de Deus e não somente estudá-la, mas também compartilhar com aqueles que querem aprender, que querem crescer. E a palavra ela é o pão, então a gente tem que repartir esse pão com as pessoas ao nosso redor. E assim como eu comi desse pão, eu gostaria também de repartir com os que têm o desejo também de adquirir o conhecimento, de se fartar da palavra, do conhecimento do Senhor. Esse livro de Hebreus, quando a gente começa a lê-lo, a gente percebe que o autor desse livro, ele está escrevendo ali para os hebreus, a fim de que a fé deles não venha morrer. Provavelmente estava acontecendo algo em relação à crença na pessoa de Cristo, porque se a gente for ver o livro de Hebreus, ele vai focar no sacerdócio de Cristo, na pessoa de Cristo, no Redentor. Então ele vai focar nessa pessoa, ele vai focar nessa questão de retornar a crer no Senhor, porque ele vai frisar muito isso, ele vai enfatizar muito o sacerdócio de Cristo, o chamado do Senhor para a salvação da humanidade. Então é um livro que está exortando, que está animando, que está repreendendo a incredulidade que estava acontecendo ali no meio do povo hebreu. Que a carta você está vendo que ela está direcionada ao povo hebreu. Me dá a entender, que é o povo que deveria conhecer a luz está deixando essa luz de lado, ou talvez nem queira receber essa luz, porque a gente sabe que muitos judeus eles não aceitavam o sacerdócio de Cristo, eles não aceitavam Cristo como Redentor. Então esse livro ele está focando nessas pessoas, porque era muito fácil, na maioria das vezes, os gentios aceitarem mais o evangelho de Cristo do que os próprios judeus, do que os próprios hebreus. Ele está repreendendo a incredulidade, fazendo um chamado para a crer novamente ou crer no sacerdócio real de Cristo. E através desse livro a gente vai entender como esse livro ele pode tirar muitas dúvidas em relação à pessoa de Cristo, em relação ao seu sacerdócio, em relação a toda a sua autoridade como Deus e como Redentor da humanidade. Então vamos dar início a essa leitura tão maravilhosa do livro de Hebreus. Capítulo 1, verso 1 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, de acordo com o livro de Hebreus, ele já está deixando aqui claro que existe um Deus Pai e um Deus Filho, e que ele fez ele herdeiro de todas as coisas. E também está deixando claro aqui para nós que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, a partir daquele momento que o Senhor falou assim, e esse evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim. Então, nós sabemos que o evangelho da pessoa salvadora, que é Cristo, da salvação através de Cristo, esse evangelho, ele determinou o início do fim da história terrestre. Então, nós sabemos que já estamos vivendo nos últimos dias, ou seja, no tempo do fim. E aqui o livro de Hebreus, ele vai reforçar essa mensagem que o próprio Cristo falou para nós, que ao ser pregado o evangelho a toda criatura, então viria o fim. Aqui a gente está vendo que realmente nós estamos vivendo os últimos dias. Porque os profetas, a finalidade deles era pregar o Cristo. E agora o Cristo também se revela. Então, aqueles profetas lá do início, a pregação deles, como diz a própria palavra, até João, era focar na pessoa de Cristo. Focar no Cristo como Redentor,
no reino de Deus que viria a todos nós, que no caso era o próprio Cristo. Então, esses profetas, eles pregaram o Cristo. Não quer dizer que não exista mais profetas. A gente vê que existiu o próprio João, era um profeta. Muitos outros também existem aí pelo mundo sendo profetas do Senhor, boca do Senhor, anunciando agora não mais o reino de Deus, não mais o Cristo Redentor, mas agora o Cristo Juiz, o Cristo que vai vir determinar o juízo sobre a face da terra, que é a palavra lá que é pregada através do livro de Apocalipse. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então o livro de Hebreus ele também nos garante que Cristo ele já fez a purificação sobre os nossos pecados. Ou seja, o Cristo ele já disse assim, olha, a salvação já está dada, já está garantida para vocês. Não tem mais como vocês se perderem, só se vocês quiserem, só se vocês não aceitarem. Então toda a humanidade agora ela recebe através da pessoa de Cristo a rica oportunidade de receber a salvação eterna. E o Senhor fala que, a palavra também fala aqui para nós, que ele foi exaltado acima de todos os anjos, ou seja, é como se ao nos dar a salvação, a glória do Senhor, ou seja, a honra dele parece ter crescido mais ainda, né? Ele foi cada vez mais exaltado, ele é algo misterioso, algo maravilhoso em relação à pessoa do Senhor, né? Muitas pessoas dizem que Cristo ele é só um filho de Deus, ou muitos outros dizem que ele é um servo que foi enviado por Deus e que conseguiu vencer todos os pecados sobre a face da terra. Mas o livro de Hebreus nos diz aqui que ele é o filho de Deus o Pai, ele é superior aos anjos, então ele não faz parte dos anjos. É algo maravilhoso, surpreendente os mistérios do Senhor, né? Que a palavra vai revelando cada vez mais. A gente percebe aqui que através do livro de Hebreus, ela já foi realizada lá no passado, a purificação dos nossos pecados. Sabe aquela purificação que quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos? Foi essa purificação que Cristo realizou. Ele foi lá dentro, né? Ele foi no Santo dos Santos e ele realizou por nós a purificação dos nossos pecados. Claro que não foi finalizado, porque para a gente entender a questão da expiação, né? Desse período de expiação, a gente tem que voltar para o livro de Levíticos, porque é uma didática, lá revela para nós a didática de Deus nessa terra. Então o Senhor ele mostrava que o sacerdote era quem ministrava, mas o sumo sacerdote era o que poderia entrar uma vez por ano, no caso, para fazer a purificação dos pecados. E quando ele entrava, ele realizava ali toda a purificação, né? Aquele ato de purificação, mas existia outro ato depois que ele saía de lá. Então, o ato da purificação dos pecados era encerrado ali uma parte, mas tinha outra parte que saía para fora do Santo dos Santos. Que as pessoas, por não estudarem os livros que falam sobre a questão do santuário, lá no início das escrituras, elas desconhecem e elas também não botam a cabeça para, eu vou buscar entender isso aqui. Vai lá nas escrituras que ela vai te explicar. Não tem como ela errar. Aliás, não tem como você errar quando você lê as escrituras e pede a Deus que possa te dar um entendimento. Ele havia realizado o ato da purificação dos pecados, ou seja, tornou-se sumo sacerdote, porque só quem podia fazer o ato da purificação dos pecados era o sumo sacerdote. Então, Cristo ele era sacerdote, a gente vai descobrir mais na frente que ele já era sacerdote,
E que naquele ato que ele morre por nós, ele se torna agora o sumo sacerdote. Verso 5 diz assim: Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Cristo não era um anjo. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Ou seja, Deus nunca falou para nenhum anjo que ele ia ser o pai dele e tudo mais. E foi a esse filho que ele outorgou o ato da salvação da humanidade. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, ou seja, quem foi que introduziu o primogênito dele no mundo? Foi ele, de acordo com a palavra que está dizendo que essa pessoa que introduziu o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, acerca do Filho, o próprio Pai disse assim, olha, às vezes a pessoa diz assim, como assim? Não, mas a palavra está dizendo. A voz de Deus falou isso. Aqui é uma profecia que estava mostrando quem era a pessoa de Cristo. E ele está falando essas palavras que já haviam sido ditas no passado. O autor do livro de Hebreus, ele está apenas relatando palavras proféticas que haviam sido ditas no passado. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Está afirmando que a divindade do Cristo. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ou seja, o cetro dele era um cetro de justiça. Então Cristo é rei e o cetro dele, ou seja, ele julga com retidão. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Aqui diz que por ele ser amante da justiça e odiava a iniquidade, então o próprio Deus ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Então Cristo, o primogênito do Pai, tinha companheiros. Não é interessante? Ele tinha companheiros. Quem seriam esses companheiros? Aqui a gente vai perceber que existe uma revelação. Vai mostrar para nós, assim, não é que está escrito aqui, mas se a gente for usar a nossa inteligência, a nossa percepção espiritual, a gente vai perceber que Cristo, ele andava provavelmente com anjos. E assim, os outros anjos, eles pareciam não perceber que Cristo era o próprio Deus. E quando ele foi exaltado acima dos seus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste a fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aqui está mostrando a eternidade do Cristo, do Senhor, do Deus Filho. Está mostrando a eternidade dele. Diz que a terra, essa terra aqui, ela é passageira, né? Ela vai passar, mas ele nunca vai passar, porque ele é eterno. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, qual foi o anjo, qual foi o anjo que Deus determinou isso? Senta aqui à minha direita. Não, ele não disse isso a nenhum anjo, ele falou isso para o próprio Cristo, para o seu filho, o seu primogênito, que foi exaltado entre estes. Então, a gente percebe que, por que será que surgiu lá a questão da maldade no céu? No coração do anjo, é que a palavra do Senhor deixa bem claro que ele tinha uma autoridade sobre os outros anjos, que ele tinha uma capacidade, ele tinha autoridade de andar no Monte Santo de Deus e de estar ali com os outros anjos. Então, a gente percebe, se a gente for observar, Cristo e esse anjo caído, eles andavam como companheiros, né? Mas aí ele é exaltado, o Cristo é exaltado.
E aí a gente pode até usar a nossa inteligência espiritual, essa questão do raciocinar, né? Será que não foi por conta disso que o anjo passa agora a cobiçar, desejar o que não era para ser desejado? Bem, eu não estou afirmando que tem nada disso aqui nas escrituras, mas a minha mentalidade ela é livre e a sua também, então eu posso imaginar. Por que o anjo caído, ele escolhe então a cobiça, a inveja, a rebelião, o fazer a cabeça dos demais anjos? Será que não existe um porquê? Será que é porque ele percebe que um foi exaltado e que ele não, e que eu, tipo, peraí, pensei que ele era um igual a mim, né? Só que ele não é, ele é Deus, ele é superior. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Não são todos eles espíritos ministradores, que o autor está falando sobre os anjos. Ora, não são todos esses espíritos ministradores? O autor está falando, o autor de Hebreus. Mas ele diz, não, todos eles são ministros, são espíritos ministradores, mas havia um que não era um espírito ministrador, era o próprio Deus. E esse era o Cristo Redentor. É o Cristo, o nosso Redentor. Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, eles são espíritos ministradores, ou seja, eles são espíritos que nos auxiliam para herdarmos a salvação. Para herdar a salvação, o Senhor envia os seus anjos para que possamos ter a capacidade, todos os dias, de escolhermos as coisas que nos levam à salvação. E é muito interessante isso daqui, essa palavra. O autor ele vai deixando aqui claro para nós, né? Que havia um chamado para que o filho se fizesse servo. Ou seja, o filho ele se fez servo. Ou participasse de algum plano antes do pecado, diferenciando dos anjos do céu. Será que sua humildade era tão tamanha que se fazia achar-se como anjo comum? Olha que lindo aqui. Foi isso que eu entendi quando eu li essa passagem. Será que Cristo ele era tão humilde? Lá nas alturas ele era tão humilde que os demais anjos eles pensavam que Cristo era um anjo como eles. Só que ele não era. É porque ele era humilde. A própria palavra lá em Filipenses, se eu não me engano, ela vai confirmar para nós essa humildade do Cristo. Então é muito lindo isso do autor da nossa salvação. Essa humildade que o Pai o chama para ser o próprio autor da salvação. E os demais e os anjos, o Senhor chama para serem espíritos ministradores, ou seja, auxiliares na nossa salvação. Mas só um, que é o Deus, o Cristo, o nosso Redentor, que foi capaz, né, de nos salvar dos nossos pecados. Então vamos parar por aqui, né, e deixar as próximas revelações do livro de Hebreus para o próximo vídeo. Espero que o Senhor possa nos revelar toda a sua verdade. Fiquem todos com Deus e se esse vídeo for relevante para você, compartilhe, deixe seu like, deixe também seu comentário. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.